Você empreendedor tem um encontro marcado aqui no NGT Notícias de hoje. Vamos falar sobre como acelerar as suas vendas com soluções inovadoras. Este é o tema da minha entrevista com o CEO da Vendexa, Jonifer Eduardo. Jonifer, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é todo meu, Viviane. Jonifer, eu queria, para começar, que você falasse um pouquinho, né? Um empreendedor está assistindo a gente aqui no NGT Notícias e tem dúvidas, né? Quero aí acelerar minhas vendas, o que fazer aí? Qual o primeiro passo aí para se tornar um bom de vendas? Uma excelente pergunta, Viviane. Dentro do mundo de vendas, um dos maiores desafios que vivemos hoje no mercado é querer muita velocidade e muitas vezes partir tanto para a tecnologia e esquecer de um fundamento, um princípio tão básico que é a humanização. Afinal de contas, quando falamos de vendas, não importa se é uma grande empresa, uma média ou uma pequena empresa. Eu costumo dizer que do outro lado sempre é um ser humano que vai assinar um contrato ou vai efetivamente conduzir essa compra. Quando nós falamos de acelerar as vendas, algo que é muito importante é o empreendedor conseguir olhar para dentro da tua base e entender primeiramente o teu estoque. Quais os produtos eu quero vender, porque é isso, Viviane, que vai determinar o quanto eu quero vender e o que eu quero vender. E mais ainda, se dermos um passo além, podemos olhar quem são os meus principais clientes que eu já atendo para procurar no mercado empresas, pessoas parecidas, com as mesmas características dos clientes que eu atendo, porque isso com certeza acelera a tomada de decisão de quem está do outro lado. E Jonifer, fala para mim, falando um pouquinho mais aí sobre a venda humanizada, esse olhar para o cliente é diferenciado, não é? Viviane, uma das coisas principais que a nossa metodologia defende é o interesse genuíno no teu cliente. De fato, usar a empatia para entender e compreender as pessoas. Nós estamos vivendo, eu digo até que nós estamos passando de uma questão de transição de vendas para a criação de relacionamento. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão ficando robotizadas e buscando humanizar as empresas. Eu tenho observado em alguns momentos que somos atendidos por inteligência artificial e você tem a percepção que está sendo atendido por um ser humano. E quando muda o atendimento e você vai para o ser humano, você tem a impressão que está sendo atendido por um robô. Por isso a venda humanizada defende tanto a questão do uso da empatia e entender quem é o ser humano que está do outro lado. Afinal de contas, Viviane, do outro lado, o cliente, na última linha, ele nada mais é, ou muito é, um ser humano como nós, né? Sem dúvida, e é essa experiência que traz o cliente de volta, né? Que fideliza o cliente, não é mesmo, Jonifer? Perfeito, com certeza. As empresas, o pequeno, o grande, o empresário, se preocupa muitas vezes em abrir muitos clientes, quando na verdade o que acontece é muitos clientes entrando e ao mesmo tempo perdendo muito cliente por falta dessa fidelização que você bem comentou. E a fidelização, ela com certeza, se você me perguntar o que garante um cliente por muitos anos, nós defendemos que as pessoas compram, Viviane, de quem elas gostam e de quem elas confiam. Através do relacionamento humanizado, nós conseguimos construir relacionamentos duradouros. E, Jonifer, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o programa acelerador de vendas aí da Vendexa, né? Muitos empresários, pequenos, grandes empresários, querem aí saber aí qual é o segredo, quais são as técnicas aí para vender mais. Perfeito. Quando olhamos para o mercado brasileiro, existem 3 vertentes muito importantes que damos um brilho nesse olhar quando falamos em tecnologia, processo e principalmente pessoas. O programa acelerador de resultados ele tem como objetivo principalmente trabalhar a estratégia, entender o quanto e para quem queremos vender. E além disso, capacitar os profissionais de vendas para que eles conheçam e tenham a nossa certificação de venda humanizada e consigam ter muito resultado. Sabe, Viviane, uma coisa que nos chama muita atenção, e os empresários que nos veem e nos ouvem agora vão concordar comigo. Dentro das empresas, muitas vezes um financeiro, ele precisa, para adentrar e adequar-se ao cargo, ele precisa ter uma formação superior. Um RH precisa de uma formação superior. Todas as cadeiras precisam de minimamente uma formação técnica. E quando falamos do vendedor, que é aquele profissional que vai até o mercado buscar o dinheiro, porque eu até digo que o dinheiro não está dentro da empresa, está fora das empresas. E esse profissional que vai lá fora para buscar, muitas vezes, ele é escolhido, se ele fala bem, põe ele lá no time de vendas que vai dar tudo certo. E não se busca pessoas capacitadas, profissionalização em vendas.
Programa Acelerador de Resultados, ele vem para construir a estratégia, capacitar o time de vendas e fazer uso de tecnologia para acelerar, mas isso só depois de ter uma grande base bem estruturada e garantir que o crescimento seja contínuo. E, Jennifer, a gente passou aí da metade do ano, né? Agora todas as expectativas aí para as vendas de final de ano, é o momento de apostar aí na profissionalização aí dos vendedores. Com certeza. Quando nós olhamos, por exemplo, passamos do primeiro semestre, muitas empresas, talvez hoje, qual é o cenário da tua empresa? Você já bateu as metas? Passou as metas? Está longe da meta? É importante a gente olhar para isso e se perguntar, como é que a gente faz para atingir a meta para quem ainda não atingiu? Existem 3 dicas muito importantes, Viviane. A primeira delas, posso afirmar para você que é muito mais fácil vender para os clientes que são aqueles já fidelizados. Muitas vezes a gente corre atrás de novos clientes e esquecemos de fazer ações promocionais com a base de clientes. Então a primeira dica é: procure os seus clientes ativos e venda mais para esses. Afinal de contas, vender para o cliente da nossa base sempre é a ação mais barata e mais rápida, Viviane. Sem dúvida. Eu colocaria ainda dentro dessa estratégia ir atrás dos clientes inativos. De alguma maneira, por querer tanto se preocupar somente com a venda, times de vendas acabam esquecendo de dar atenção a alguns clientes. E o cliente vai embora não porque a concorrência foi lá, simplesmente porque o time de vendas abandona o seu cliente. E muitas vezes ir atrás dos clientes inativos abre porta para reativação. Por último, Viviane, eu diria que aí sim nós vamos atrás de novos clientes, mas sempre olhando para a base. Quem são os clientes que eu tenho resultado, quais são as características deles, como eu vendo para esses clientes, e então eu consigo construir uma estratégia e usar a tecnologia para ir atrás de clientes parecidos com os quais eu já atendo hoje. Perfeito, Jennifer. Nosso tempo terminou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Antes de terminar, eu queria que você deixasse aí as redes sociais para quem estiver assistindo a gente e quiser mais dicas aí da Vendexa. O prazer foi todo meu estar aqui contigo. Hoje, se você quiser entender mais como você faz para acelerar o seu time de vendas, elevar a barra do nível do seu time de vendas, a Vendexa é uma empresa aceleradora de resultados de times de vendas. Você pode nos encontrar tanto no site da vendexa.com.br, assim também como nos encontrar no Instagram, Vendexa B2B ou Vendexa B2B, e lá você vai encontrar os nossos contatos e, acima de tudo, muito conteúdo que você pode utilizar junto com o seu time de vendas para já começar a ter mais resultados. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no NGT Notícias. Prazer foi meu. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!